Olá, estamos iniciando mais uma Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e a TV Câmara de Passo Fundo. Este programa tem como objetivo disseminar informações socioambientais na população passofundense e na região, acerca das questões voltadas ao desenvolvimento sustentável. Este tema ele foi palco de debate de forma global a partir na década de 70, com a Conferência da ONU sobre este tema, e o Brasil sediou uma importante conferência, a Rio 92, onde foi pactuado, onde houve um pacto global com 179 chefes de Estado, pelo programa global chamado Agenda 21. Neste programa se prevê diversas ações, tanto do ponto de vista de políticas públicas, de tomada de decisões de chefes de Estado, assim como novos procedimentos no modus operandi e produtivo para a questão da economia, chamando a atenção da importância de conciliar o desenvolvimento econômico com a questão social e ambiental. Desde 2013, este programa ele ocorre em Passo Fundo, nesta parceria, e por aqui já passaram diversos colaboradores, desde o pioneirismo do Carlos Eduardo Sander, nós tivemos a participação também do Osmar Franzoni, nós tivemos também a grande contribuição da Isabel Lopes, a professora Isabel Lopes, da Márcia Machado, a jornalista, do Moisés Cristiano, da Raquel Rubio, da Maria Helena, que até há pouco tempo estava apresentando o programa. Você também pode fazer parte deste movimento de educação ambiental na nossa cidade. Pode contribuir com as pautas deste programa. Você deve enviar suas sugestões para Agenda 21 Passo Fundo, tudo junto, Agenda 21 numeral, Agenda 21 Passo Fundo, @gmail.com. Agenda 21 Passo Fundo, @gmail.com, ou pelo WhatsApp 54 991 12 80 29. 54 991 12 80 29. Você então está convidado para participar então do debate de hoje, o último programa que nós temos do ano de 2020, e nós estamos tendo a oportunidade de fazer um balanço das ações ambientais durante o ano de 2020. E neste último programa nós vamos estar discutindo um tema relevantíssimo para a comunidade global, não só para nós, mas para o mundo inteiro. É o tema mais pautado nas discussões políticas, econômicas, sociais, especialmente ambientais, que é o tema da água. Então, água para o desenvolvimento sustentável, a importância que tem os comitês de bacia para o processo de gestão realmente da água, não só aqui no nosso país, na nossa cidade, mas no mundo. E para nos ajudar a refletir sobre este tema, sobre estes assuntos, nós convidamos, a Agenda 21 convidou o professor Dr. João Paulo Pérez Bezerra, ele que é geógrafo, professor da Universidade Federal Fronteira Sul, campus Erechim, e é o atual presidente do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo. E é uma referência para nós nas pesquisas, nos temas relacionados à questão da água, e vem exercendo uma liderança importante na nossa região, especialmente à frente do Comitê de Bacia do Rio Passo Fundo. E também o professor Roberto Serena Fontanelli, ele que é engenheiro agrônomo, é especialista em genética, mestre e doutor em zootecnia e professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, professor Roberto, professor João Paulo, por estar conosco, participando então desse debate. Então, abro a oportunidade para a sua saudação inicial, para que a gente imediatamente inicie aqui o debate. É uma honra participar do programa e esperamos aqui trazer informações bastante relevantes aí para
a questão de nós atingirmos, né, ou colaborarmos para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a questão da água ela é crucial para nós termos essa condição de desenvolvimento sustentável baseado em quantidade e qualidade. Sou João Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Como eu gosto de falar ao amigo Roberto, é uma honra inenarrável poder participar aqui desse diálogo com vocês. O professor Ademar sempre plantando ideias, né, e utopias, e uma dessas utopias é que eu seja uma referência. Modéstia à parte, nós estamos aprendendo, professor Ademar, mas estamos à frente lá do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, representando a Universidade Federal Fronteira Sul, na parceria com a UERGS, com a UPF, né, e outras 25 representações distribuídas nos 30 municípios do comitê, que tem ali, então, uma bacia hidrográfica, o Rio do Passo Fundo, como principal canal hidrográfico ali de união entre as prefeituras, entre o setor produtivo, o setor da militância ambiental, né, a educação, a saúde. Realmente uma satisfação poder dialogar com o professor Ademar aqui, que é também um dos grandes pensadores aqui da questão ambiental na região. Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço como pessoa e o comitê também agradece a possibilidade aqui do espaço e do diálogo com vocês. Muito bem. Este ano, tanto o professor Roberto quanto o professor João Paulo têm conhecimento que a ONU estabeleceu, a todos vocês que nos assistem aqui na TV Câmara, com o programa Ecologia e Meio Ambiente, que este ano, a partir de 2018 até 2028, é chamado uma década internacional da água para o desenvolvimento, né? Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas recebem acesso a um abastecimento de água, não é, que talvez seja suficiente aí pelos dados da ONU, mas nós vamos ter uma escassez muito grande, né, quase um quarto da população que não tem acesso à água potável, não tem acesso a esse importante bem para a vida humana e para as nossas atividades de um modo geral. Então, assim, este período de 2018 até 2028, já estabelecido a partir do dia 22 de março de 2018 e que se encerra no dia 22 de março de 2028, a década para debater questões relacionadas à água e a sua importância para o desenvolvimento sustentável. Então, num primeiro momento, eu gostaria de ouvir o professor João Paulo e o professor Roberto acerca da importância de uma campanha global neste sentido, mas especialmente vocês pudessem nos ajudar, as pessoas que nos assistem, a compreender, né, a importância e os riscos que nós temos hoje em relação à água, né? A quem o secretário Guterres, ele diz que a água é uma questão de vida e morte, algo muito profundo, mostrando inclusive que as pessoas estão morrendo, não é? O que as guerras não conseguiram ceifar estas vidas, a escassez de água, aliás, não a escassez propriamente, mas digamos, o não ter o acesso à água potável tem matado milhões de pessoas no mundo, e isso é bastante grave, muito preocupante, e queria que vocês então nos falassem um pouco antes da gente falar no bloco seguinte sobre alguns problemas que nós temos e quais os desafios e soluções para enfrentar este problema. Professor João Paulo, depois professor Roberto. Obrigado pela oportunidade aqui. Bom, inicialmente essa análise macro, eu que sou geógrafo, então eu falo do lugar da geografia, e a gente gosta muito da geopolítica. Inclusive é interessante essa palavra-chave, esse termo geopolítica das águas, né? Então a gente pode lembrar aqui do professor Jacob, das Ciências Sociais, do Wagner da Costa Ribeiro,
né, que são pessoas que vêm pesquisando nos últimos 40, 30 anos essa questão da geopolítica das águas. Ocorre que o ciclo hidrológico ele é distribuído de uma forma desigual, né, ao longo dos continentes, ao longo do nosso sistema Terra. E, obviamente, isso já é conhecido pela história da humanidade. Outra questão que a gente precisa lembrar ainda nessa escala global é que boa parte da precipitação ela precipita nos oceanos, que são a maioria da superfície do sistema Terra. Então, aí já começa a construir uma imagem, uma narrativa de que a água ela é abundante, como nós pensávamos até 30, 40 anos atrás, e até mesmo infinita, como várias narrativas traziam, mas o acesso a essa água, numa quantidade necessária para certos fins e na qualidade necessária para estes fins, está se tornando algo cada vez mais presente na origem de conflitos, né? Então, existem, sim, já uma série de conflitos pelo uso da água. Obviamente, nos países onde você tem um clima árido, semiárido, isso é mais intenso. E aqui, já trazendo, então, para uma escala da América do Sul, buscando recortar a bacia do Rio Paraná ou a bacia do Rio Uruguai, onde nós estamos aqui, no Planalto Meridional, aqui na bacia do Rio Uruguai, ou na região hidrográfica do Rio Uruguai, eu acredito que o que a gente precisa pensar, professor Ademar, a conexão está na exportação, no modelo produtivo regional, ou seja, a estrutura de produção regional focada, estruturada na exportação de commodities, o que é muito bom, é muito importante, gera muita divisa, ela também exporta água, né? Então, você, quando exporta 1 quilo de qualquer commodity, você está exportando água. E assim também é para qualquer outra mercadoria. Então, a pegada ambiental para o mantenimento desse sistema global, transnacional, de trocas comerciais, já que a questão está relacionada ao desenvolvimento e à água, numa perspectiva dessa escala geopolítica, da escala transcontinental, eu acredito que o maior desafio é realmente conseguir manter níveis produtivos, diminuindo os índices de poluição e contaminação. Então, é uma espécie de manter a produtividade por hectare, inserindo menos moléculas, inserindo menos informação, matéria, menos perigo no sistema hidrológico, né? E aí, traduzindo isso em miúdos, a questão é que a gente precisa produzir, obviamente, mas mantendo as matas ciliares. Na minha leitura, essa chave para que a gente possa continuar a participar de um mercado transnacional que cada vez mais valoriza produtos certificados e cada vez mais se preocupa com a questão ambiental global, dessa urgência ambiental, eu acredito que esteja aqui na escala da bacia, o que a gente precisa é observar o ODS 6, que trata da questão de água e saneamento para todos, focando também a sua relação com os outros ODS, não é? Ainda há, na bacia do Rio Passo Fundo, por exemplo, uma série de nichos onde você vai encontrar problemas com saneamento básico, né? Ainda existem problemas aqui na escala, então, da bacia do Rio Passo Fundo, relacionado à utilização indevida ou até mesmo inadequada de moléculas químicas. E também temos uma questão agora, desse tempo presente, dos últimos 2, 3 anos para cá, e infelizmente talvez nos próximos anos vindouros, que é uma alteração realmente no regime de precipitação. Nós poderemos ter anos mais secos, né? Então, eu vejo essa questão de uma forma holística e integrada, né? Os acordos internacionais, os artigos científicos, eles precisam ser transcodificados em pequenas ações ao longo dos 30 municípios, ao longo dos bairros de Passo Fundo, né? E aí,
como nós estamos na década internacional da ação para água e desenvolvimento, eu não consigo enxergar outro caminho a não ser manter as matas ciliares para que a gente possa manter o mínimo de proteção a esses corpos hídricos. E, inclusive, também, cada vez, já termino já em 1 minuto, Demar, a gente precisa pensar também seriamente nos outros biomas, no mantenimento das florestas. Ele é fundamental para que a gente tenha um bom ciclo hidrológico, no sentido de regime de precipitação, conforme a gente conhece, né? Conforme a gente já observou nos últimos 30 anos. Porque se esse regime de precipitação mudar muito, toda a estrutura produtiva regional muda e a gente perde essa conexão com o mercado transnacional, né? Então, é aquela história, nós exportamos água e a gente tem que pensar o seguinte: o que seremos de nós, o que será de nós que somos água, quando tudo virar ouro, né? Então, a gente tem que criar realmente um equilíbrio entre essas pressões que temos aí na sociedade contemporânea. Obrigado, professor João. Na verdade, professor Roberto, o professor João traz aí elementos importantes para nós pensarmos essas mudanças hidrológicas, né, a mudança climática, que a gente está vendo o impacto que ela está realmente causando, né, no processo de precipitação, mas quando os ODS, combinado isso com os ODS, e pensar numa economia cada vez mais sustentável, considerando a nossa realidade do Brasil, né, o setor produtivo responsável aí por o incremento significativo no nosso PIB, né, o nosso setor produtivo ele está organizado, está se organizando, o senhor como engenheiro agrônomo, né, e a gente percebe o quanto realmente é necessário um planejamento mais adequado, que a longo prazo a gente não chegue aí nessa disputa do ouro que o professor João Paulo já aponta no futuro. Sim, professor Ademar, essa ideia da campanha, né, em nível global, passa por nós agirmos localmente, né? Esse jargão, né, vamos dizer assim, ele é fundamental. E a questão agrícola, né, nosso país tem essa vocação fantástica de produzir alimentos no mundo todo. Existem, né, técnicas, tecnologias disponíveis para melhorar o uso da água na agricultura, né? Mas o principal, além da água, né, o principal elemento que nós devemos ter atenção também é a questão do solo, que é a base produtiva, a base agrícola. E esse solo é onde que incide as precipitações, né, e essa capacidade desse solo de ser permeável, armazenar água, e essa água, ao infiltrar, recarregar os lençóis freáticos e assim manter os níveis dos nossos rios, dos nossos reservatórios, é fundamental, então, a aplicação dessas tecnologias que estão disponíveis, né? Felizmente, a produção de alimentos pelo Brasil aumentou muito na composição das commodities, de uma forma geral. Nós somos, por excelência, um país exportador não só de grãos, mas também de carne, né? Nossa cadeia produtiva, e depende diretamente, né? Como são, nós estamos exportando grãos que são oriundos, né? De agentes, de seres vivos, né? Que dependem fundamentalmente de água para se desenvolver, né? Qualquer cultura, ela é basicamente composição de água. Nosso planeta, né, devia mudar de nome, devia ser o planeta água e não o planeta terra. Então, nesse sentido, na agricultura existe muita tecnologia. Cabe adotar as tecnologias que menos impactem o meio ambiente. O professor João falou ali da questão dos insumos, né? Nós reduzirmos também a questão desse transporte, dessa dependência de insumos. E o principal insumo que nós dependemos é de água para acontecer os fenômenos, né, de crescimento e desenvolvimento das plantas, das culturas, o acesso das pessoas, né, a questão da irrigação.
Então, tudo isso visa estabilizar a produção agrícola. Então, nós temos tecnologias que, infelizmente, hoje elas estão sendo um pouco mal aplicadas em função de não observarmos um comportamento, digamos assim, uma tecnologia milenar, que é a rotação de culturas, alternância de culturas para a melhoria do solo, para melhorar a infiltração, melhorar a estrutura desse solo que vai receber a precipitação, né? Então, essa ação humana, né, ela tem que observar esses propósitos. Uma coisa que eu reforço que o professor João colocou é a questão minimamente cumprir, né, a questão da proteção dos mananciais hídricos, com a mata ciliar, né, e também com a preservação das nascentes. Fazendo esse trabalho, né, já impactamos menos sobre a qualidade da água, principalmente nas áreas rurais, né, onde nós temos a maior proporção do solo, muitas vezes do ano, descoberto, né? Então, a proteção do solo para a manutenção da qualidade da água, da infiltração dessa água e aumentando a disponibilidade, e impactando menos na questão de transporte de partículas para dentro dos reservatórios, né, que abastecem as cidades. Então, nesse sentido, né, nós temos que fazer muita coisa localmente para que essa escassez que está gradativamente aumentando, né, ou escassez ou nós perdermos em termos de qualidade de água e o processo de tratamento de água, né, se tornar mais caro, né, para a população que mais necessita. Então, nesse sentido, nós temos muito a avançar e temos muitas tecnologias disponíveis para melhorar o uso da água, usar com mais eficiência e evitando os desperdícios. Então, é nesse sentido que vai a minha fala. Muito bem, nós vamos ao intervalo, o programa Ecologia volta rapidamente e estaremos discutindo o tema do novo marco regulatório do saneamento e a sua importância para o desenvolvimento no Brasil. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, retornamos agora ao segundo bloco do programa Ecologia e Meio Ambiente. Este programa que é uma produção do Fórum da Agenda 21 em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E estamos como convidados o professor João Paulo Pérez Bezerra, que é presidente do Comitê de Bacia, ele que é geógrafo, professor da Universidade Federal Fronteira Sul, professor Roberto Serena Fontanelli, que é engenheiro agrônomo, professor na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E estamos discutindo a água, né, o Ano Internacional da Água para o Desenvolvimento, estabelecido pela Organização das Nações Unidas. E um tema importante que eu quero abordar, professor Roberto e professor João Paulo, está relacionado, né, ao ODS de número 6, que a ONU aponta dizendo o seguinte: os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos com suas estratégias e metas, e o de número 6 ele aponta para assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. E a partir daí eu queria colocar para aqueles que estão nos assistindo que água segura,
água limpa e disponível para que a gente tenha uma vida decente não ocorre para 844 milhões de pessoas. Elas carecem desse elemento básico para viver dignamente. E isto, enquanto sociedade, nós temos que nos mobilizar para assegurar que todos tenham água potável. Então nós precisamos o quê? De saneamento básico para uma boa saúde e bem-estar. Mas 1/4 da população mundial não tem acesso a instalações sanitárias. E o Brasil, né, o professor João Paulo e o professor Roberto vão nos ajudar agora a refletir sobre isso, aprova o marco regulatório do saneamento, importante instrumento para universalizar o acesso à água potável e ao saneamento básico, pelo menos, né, se garantirmos esses dois, já está um bom caminho, mas sabemos que o saneamento compõe-se das águas pluviais e também dos resíduos sólidos. Professor João Paulo, né, em que medida o marco regulatório, o novo marco regulatório do saneamento contribui efetivamente para o Brasil a universalização do acesso à água potável e ao saneamento básico? Bom, Ademar, isso é uma questão muito difícil de responder, porque só vai ser possível responder isso daqui a 10 anos, para saber realmente em que medida o marco contribuiu. Agora, os especialistas em saneamento dizem que contribui na medida em que abre a possibilidade da entrada de prestação de serviço privado, né? Então, há um grande grupo de pesquisadores, muito centrado na engenharia civil e na engenharia sanitarista brasileira, que acredita, sim, que privatizando ou criando parcerias público-privadas ou flexibilizando legislações, há possibilidades de melhorar o saneamento. Ocorre que, quando se fala em privatização, em PPP, há que se pensar numa lógica empresarial, no lucro. Então, é óbvio que o grande capital transnacional, como empresas francesas, empresas canadenses, norte-americanas e até mesmo brasileiras, que já estão, né, nesse mercado e entrarão nas cidades, entre aspas, né, para poder ofertar esse serviço, eles não vão optar em trabalhar com municípios onde a conta não dá lucro, que são municípios pequenos. O saneamento básico, quando você pensa tratamento de esgoto, captação, tratamento e distribuição de água, você tem que ter escala para ter retorno do capital investido. Então, ainda que mantendo a responsabilidade do Estado e do ente municipal em ofertar o saneamento básico, e vamos lembrar que saneamento básico passa também por resíduos, é uma questão de que time você está jogando. Tem muitos especialistas que dizem que flexibilizar e privatizar não é o caminho. Nós temos exemplos positivos no estado de São Paulo, temos exemplos negativos aqui no município de Uruguaiana. Então, há uma flexibilização, há um encaminhamento, não só no novo marco de saneamento, mas em toda a legislação ambiental, para que a gente tenha aí uma flexibilização mesmo dos processos de transformar esses serviços, esses direitos em serviços. O saneamento é um deles. Então, também tem aí por trás dessa questão do saneamento, também tem a questão com algumas coisas relacionadas à água subterrânea, à explotação de água para venda, mas, de forma geral, eu acredito que o centro da questão tenha que ser o monitoramento social, não é? Sendo lá a estatal, municipal ou uma iniciativa privada, que há necessidade de um bom monitoramento popular e social desse novo modelo, não é? Então, existem metas ali que eu acredito que são pouco exequíveis, né? Focadas aí na universalização de saneamento, distribuição de água, porque
na ponta final, são serviços e são obras de engenharia, né? Então, realmente não é tão trivial como está lá na lei, mas, de toda forma, toda a legislação ambiental brasileira vem sendo flexibilizada, né? E há também, com certeza, pressões internacionais fortíssimas de empresas que já estão no ramo do setor elétrico e que querem entrar na América Latina para poder ofertar, talvez, um bom serviço. A questão e os municípios que têm menos de 20 mil habitantes? E os municípios que têm 5 mil habitantes, não é? Como é que vai ficar isso? Eles também vão arcar com isso? Como é que vai funcionar a questão dos consórcios intermunicipais para que a conta financeira, para que o projeto financeiro, a peça financeira dos projetos, para que ela se viabilize, né? Então, a gente conhece a lógica do capital transnacional e é óbvio que eles estão atrás dos filés mignons, ou seja, cidades conurbadas, grandes cidades que têm a sua malha urbana conurbada, né? Aqui, ali, a região de Porto Alegre, enfim, cidades que têm a malha urbana próxima, para que o dimensionamento das peças de engenharia seja mais facilitado, né? Então, o novo marco de saneamento, ele está dentro desse pacote de uma economia liberal, que tem pontos positivos, mas também pode ofertar sérios riscos à população mais pobre. E, obviamente, quando a conta chegar. Numa situação hipotética, o município pode terceirizar para uma empresa X, e ela vai lá e faz todas as obras e vai dizer, olha, cumpri a meta, tem 100% de esgoto local coletado, afastado, tratado e depositado nos parâmetros. Só que o metro cúbico lá, na ponta final do usuário, ele multiplicou por 5. E não é só porque a empresa precisa lucrar, mas é que o capital investido para atingir as metas, ele vai ter que voltar para os acionistas dessas empresas. Então, o saneamento básico é um segmento de mercado, mas também é um direito humano, né? Então, há uma contradição interna, né? Quando a gente pensa em privatizar esse tipo de responsabilidade do Estado, né? Mas são elementos, assim, de um geógrafo, né? Não de um sanitarista. Especialmente, professor Roberto, coloque aí aspectos da importância do saneamento para a universalização, para o acesso, mas considerando esses aspectos que o professor João Paulo coloca, do receio de ter populações mais pobres, entende? Regiões que têm problemas econômicos muito mais sérios, não terem realmente este acesso, né? Então ele fala aí do tema da privatização, mas eu queria colocar, assim, que o senhor pudesse nos ajudar a refletir também no aspecto da gestão. É um grande desafio para os gestores públicos, porque ele tem que assegurar para a população como um todo, né, uma gestão eficiente da água, realmente do saneamento, dos resíduos, que é um grande desafio que nós temos na nossa sociedade. Em que medida o próprio marco regulatório aponta e se coloca também como desafio uma gestão mais eficiente dos nossos municípios, dos estados, com relação a essa temática do saneamento básico? Nesse sentido, eu acho que é importantíssimo, né, a gestão pública sobre essas concessões de serviços, né? Quer seja para tratamento da água, e aí a maioria dos municípios concedem a empresas estatais ou privadas, né, para a prestação de um serviço. E aí os controles sociais devem estar atuantes, aí os conselhos, né, essa questão dos recursos hídricos, o comitê de bacia, e por que não ter também os conselhos regulatórios, né, na prestação de serviço de qualquer natureza, né, que, digamos, o contribuinte deve acompanhar e exercer a sua cidadania, né? Claro que os acessos, e isso vai ser paulatino, tem-se no horizonte atender a maior carga poluidora, vamos dizer assim,
e de consumo de água, que são os grandes centros, né? E essa lógica do investidor que o professor João coloca, né, é a lógica de ter um grande volume, de ter grandes projetos, onde ele vai prever o retorno econômico disso, né? Eles não vão investir para empatar ou para perder dinheiro, né? E de certa forma, desonera o governo ou o Estado, né, de prestar esse serviço, que deveria vir junto com a água potável, deveria haver um acompanhamento, né, do tratamento dos esgotos, da questão do recolhimento dos resíduos, né? Na parte rural, a questão aí das outorgas, os controles, né, do uso das águas, os volumes que são desperdiçados. Então, tudo isso tem que haver mecanismos, né, que vão contribuir, né, para a melhor gestão desses recursos. E nesse sentido também, então, a priorização do acesso à água potável onde não tem. E claro que onde vai abrir uma tubulação para abastecimento, né, de água, que também possa vir uma coletora de esgoto, concomitante seria o ideal, né? O problema da escassez da água, ela vai não permear apenas a quantidade, né, que eu havia me referido anteriormente, é a questão da poluição da água, né? Quando nós falamos na questão da preservação da mata ciliar, é justamente prevenir que muitos agrotóxicos são usados na agricultura, não atingem a água e essa precisa de um tratamento mais sofisticado, ou seja, mais caro, aquele tratamento da água para remover essas substâncias nocivas, né? Então, nesse sentido, deve haver esse conciliamento, né, entre o abastecimento público, a questão da poluição das águas e do esgoto, o tratamento do esgoto em si, o lançamento e acondicionamento, né, bem como bem colocado aí a questão dos resíduos sólidos ou do lixo. Então, cabe ao cidadão também fazer o consumo responsável, né, reduzir a emissão desses poluentes. Então, perpassa por todos esses aspectos que na ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são premissas, né? Então, esse programa ele é fundamental para isso, para despertar, sensibilizar a população dessas nossas escolhas, né, de consumo, de demandas, né, pelos recursos naturais. Era isso, professor Ademar. Professor Roberto e o professor João Paulo trazem aspectos fundamentais. Quando nós pensamos no nosso local, na nossa região, nós conhecemos e sabemos que o Passo Fundo é privilegiado e ele, digamos, tem no seu ambiente, no seu território, o que nós chamamos 5 bacias, das 25 bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, nós temos, das 25, 5 elas estão aqui no nosso território, aqui próximo aqui também de Mato Castelhano. Então, pensando neste aspecto da importância que nós sabemos que a água tem, e sabemos que os nossos rios não são caudalosos, não têm grandes volumes, né? Isso também nos preocupa. Nós sabemos que já foi apontado pela Corsan, vivemos em 2012 e agora também, mais recentemente, 2019, 2020, ameaça também de nós termos aí interrupções do abastecimento de água, né, de escassez, por problema de escassez que nós soubemos este ano, a precipitação um pouco menor para a região. Pensando no controle social que o senhor levanta, qual a importância então, professor João Paulo e professor Roberto, qual a importância que o Comitê de Bacia tem para a região no sentido de garantir efetivamente de que esse ecossistema ele atue favoravelmente
a cada ano a produção de um volume significativo de água que nos ajude na nossa vida enquanto sociedade, né? Não só para abastecimento humano, mas para a nossa vida produtiva. E poderia complementar do ponto de vista que o professor Roberto iniciou, o que a população pode realmente ajudar neste aspecto, porque vivemos um tempo de pandemia que trouxe vários aprendizados para nós, vamos combinar. E passamos boa parte na nossa casa. O que nós também podemos estar contribuindo, né? E que o Comitê de Bacia poderá estar ajudando também a disseminar e também ajudar a população a compreender a importância da gestão eficiente dos recursos hídricos. O professor João Paulo e o professor Roberto. Professor Ademar, se me permite... Quero lembrar que o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é um instrumento de gestão dentro de algo maior, que é a política estadual, não é, de recurso hídrico, que também nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que também pressupõe essa história dos comitês de bacia. E é muito importante também utilizar a palavra, na minha leitura aqui nesse momento, professor, que é a palavra da democracia. Não existe comitê de bacia hidrográfica sem um sistema democrático, né? A gente precisa lembrar que esse modelo, ele vem de um país que tem uma democracia bastante participativa, que é a França, né? Então, quando isso vem para o Brasil e é criado como, entre aspas, de cima para baixo, né? Tanto no estado do Rio Grande do Sul, pioneiramente, e também em São Paulo, ali, concomitantemente, há uma grande efervescência dos debates no comitê na sua primeira década, e agora a gente vem vivenciando nos últimos anos um declínio da participação, um declínio dos repasses financeiros, um declínio dos grandes debates em comitês onde não há grandes conflitos, ou os conflitos são velados, né? Então, vamos trocar isso em miúdos. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, aí, que já passa dos seus 18 anos, ele é fundamental para que a gente dialogue de forma tranquila, democrática, de forma produtiva, construindo soluções dialogadas entre os diversos setores produtivos, entre os diversos setores sociais, não é? Então, dentro da minha leitura, até um pouco utópica, o Comitê de Bacia Hidrográfica ele deveria ser o locus de debate democrático para construir soluções dialogadas. Mas o fato concreto é que ele não é isso aqui na Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Ele pode vir a ser novamente. Nós precisamos daí, então, do apoio estadual, né, do apoio que já sempre tivemos, o apoio da UPF, da Corsan, da UERGS, né, da Secretaria de Educação, da Secretaria da Saúde, Sentinela dos Pampas, o Instituto Ambiental, enfim, a sociedade civil vem tomando conta dos comitês de bacia. Isso é bom, mas também tem um lado perigoso, porque o Estado, ele transfere, ele coloca a responsabilidade toda na sociedade civil, como se a gente tivesse que realmente construir soluções sem ter elementos, sem ter financiamento, sem ter equipe dedicada para isso. E eu tenho a impressão que no Brasil, e principalmente no Brasil contemporâneo, alguns elementos culturais eles se intensificam. Então, por exemplo, a ideia da propriedade privada, de que a água é do dono da terra, ela é cada vez mais forte no Brasil. E não é bem por aí. A água é um bem difuso, né? Você tem o direito de usar a água, a propriedade sua está garantida, o seu direito à herança está garantido, mas você também deve cumprir uma série de legislações para o bom mantenimento do ciclo hidrológico, para que esses bens difusos da sociedade, que são os bens necessários para a vida, como o solo, a vegetação, o ciclo das águas, para que eles se mantenham, garantindo, assim, a possibilidade das gerações vindouras
a também terem os seus processos produtivos. E o que eu enxergo como pesquisador e como cidadão é que o controle social ele precisa ter o principal apoio dos grandes setores produtivos, porque, obviamente, são os grandes proprietários. E também precisamos ter o apoio de pessoas que nem têm terra, que são as pessoas que estão na cidade, por exemplo. Porque há uma relação intrincada entre a área rural e a área urbana. Bom, professor Roberto? Não estamos ouvindo, professor Roberto. Havia comentado que é difícil falar do presidente do comitê comentar, mas o controle social sobre esse recurso, né, ele é fundamental. Nós temos, então, no comitê de bacia, né, esse propósito, como o professor João coloca, encaminhar soluções de forma democrática. E aí nós precisamos que os atores sociais, né, que são os usuários, o governo, a sociedade organizada, né, debata essa questão da água. E nós esbarramos aí que nós não conseguimos implementar os instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, né, para retrofinanciar o plano de bacia, né, aplicar toda aqueles projetos e as demandas. A gente sabe que o município, principalmente o principal município da bacia, né, ele se expande e cada ano demanda mais água para as suas atividades econômicas, né. Nós temos, então, um crescimento populacional e além de novos empreendimentos que se instalam na cidade, e isso cresce, então, ainda mais essa questão no futuro, né, ou já no presente, né, a questão do melhor uso, melhor eficiência do uso dessa água. E essas soluções compartilhadas que o professor João coloca, é isso, é sentar ao redor da mesa, né, os sábios, os representantes de diferentes setores da economia, né, e buscar soluções. Eu acho que é por aí o caminho, né, e esses conselhos, então, têm essa finalidade, ouvir as proposições, né, e buscar soluções para essa questão que é crucial. Então, nós temos essa que o senhor colocou, né, a questão de Passo Fundo está numa região de nascentes, né, diferentes regiões hidrográficas que nascem nesse divisor de água. Então, nós temos aí esse limitante, né, apesar, né, de nós termos essa distribuição nesses últimos anos mais de precipitação, nós dependemos fundamentalmente da água pluviométrica para manter os reservatórios, então o ciclo hidrológico, e esse ano nós temos esse fenômeno da laninha, com resfriamento de águas, e então reduz as precipitações nesse período. Sempre convivemos com as estiagens, né? Mais ou menos prolongadas, a demanda de evaporação de água é maior do que as precipitações, e aí vem a redução da disponibilidade. E é agravado ainda, né, pela questão, então, da poluição também, que é um agravante, tendo em vista que nós não podemos utilizar, por exemplo, determinados corpos hídricos, porque esses corpos hídricos estão contaminados. Então, todos esses aspectos, né, e aí o marco lógico, o marco legal, digamos assim, do saneamento, ele vem nesse sentido. Nós precisamos tratar essa carga poluidora para podermos melhor aproveitar a água, né? E não o corpo hídrico servir como um lançamento de efluente ou de esgoto. Então, nesse sentido que temos que avaliar. A outra questão é a questão do uso, né, das águas subterrâneas, que é outro ponto delicado aí que haveremos de fazer esse debate também, né, sobre a questão do uso desse recurso hídrico, né, já que na superfície ele está escasso, se lança a mão desse uso essa outra reserva natural de água, né, que é os mananciais confinados,
subterrâneos, né? Então, é outro tema para debate aí, que nós precisaríamos, então, que a sociedade interagisse e debatesse isso com seriedade e profundidade para encontrarmos essas soluções necessárias, né, para o desenvolvimento dessa região da bacia hidrográfica. Já temos o tema do nosso próximo debate. Quero agradecer, então, ao professor João Paulo, ao professor Roberto Serena, por esse importante debate que nós realizamos. E assim nós chegamos ao final de mais uma Ecologia e Meio Ambiente. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, desejar um Feliz Natal e que seja um ano de esperança para nós, 2021, nós possamos superar esse momento dessa pandemia. Muito obrigado.